A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos ministrando a lição 4, a data que ela vai ser ministrada nas escolas bíblicas dominicais, no domingo, é dia 27 de abril de 2013. Hoje nós estaremos tratando do assunto dons de poder. Com os irmãos, eu quero ler aí em tela o nosso textuário e em seguida a verdade prática. Textuário: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5. A nossa verdade, o nosso textuário já dá a tônica, do objetivo e de estudo que nós teremos nessa escola bíblica dominical, nessa pré-aula. Aqui fala a palavra persuasiva, de persuasão. Essa palavra consiste em técnicas que nós podemos utilizar através da eloquência para convencer alguém. Jesus diz aqui em 1 Coríntios, o apóstolo fala que o apóstolo não usou de palavras persuasivas e nem de técnicas humanas, de inteligência, de sabedoria, para convencer ou chegar até alguém, mas ele usou simplesmente a fé, através da palavra de Deus. A verdade prática, ela diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, na verdade prática, nós aprendemos que Deus pode nos capacitar, nos usar através de um dom de poder para um momento e uma situação específica e depois não usar mais. Ou seja, nós não temos profissionais com dom de cura, nós não temos profissionalismo na área de profecia, nós não temos esse tipo de... não é uma profissão. Porque eu tenho o dom de cura e eu vou curar sempre através da minha pessoa, Jesus vai curar. Não tem esse profissionalismo. Vamos dizer assim, um exemplo aqui, não tem carteira registrada para isso. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 2, 4, 9 a 11. A leitura bíblica em classe, os irmãos vão realizar ela completa na Escola Bíblica Dominical. A introdução diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Nós não estamos aqui para negar cura, nós não estamos aqui para negar milagres, até porque o ministério de Jesus foi marcado por esses milagres, foi marcado por essas curas. Mas o objetivo principal da igreja na terra não é milagres, não é cura. O objetivo principal é a salvação da alma do pecador, o perdão dos pecados e a salvação da alma. Nós vamos ver aqui que ao longo de toda a lição, o autor chama a atenção para um detalhe: para a edificação da igreja, para a edificação da igreja. Então, eu não sei se eu posso dizer assim, afirmar assim, mas os milagres e as curas são como um marketing para a igreja, para trazer as pessoas não crentes, para que elas possam ter acesso ao Evangelho, às Sagradas Escrituras. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que levam a esse entendimento e os irmãos vão fixar melhor esse entendimento. É uma lição que chama muita atenção, porque tem muita gente perdida nessa questão de milagres e curas dentro da igreja, e nós vamos elucidar através desses tópicos apresentados aqui na lição dessa pré-aula. O item 1, ou capítulo 1, fala sobre o dom de fé. 1 Coríntios 12, 9, o capítulo 1, dom de fé, ele subdivide-se em item 1, o que significa fé; item 2, a fé como dom; item 3, exemplo bíblico do dom da fé. Vamos aqui no capítulo 1 tratar do item 1, o que significa fé. Fé, nós temos a definição aqui do capítulo 11 e versículo 1, que diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu acredito que vai ser concretizado. Eu acredito que vai acontecer. Então,
para que o milagre, para que a cura possa acontecer, o primeiro dom que a pessoa tem que receber é o dom da fé. Nos evangelhos, nós vemos inúmeras vezes Jesus afirmar: a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Então, não adianta dom de cura, não adianta tantos dons de milagres dentro da igreja, quando o dom da fé não existe, porque a fé opera o milagre. É através da fé que o milagre é operado. No item 2 do capítulo 1, o dom da fé, fala que a fé como dom, ou seja, a fé como um dom é a capacidade para realizar coisas que transcende a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Ou seja, aonde não tem explicação, aonde não tem esperança, aonde não tem como realizar as coisas, transcende a vida, transcende a lógica humana, aí entra o dom da fé, a operação da fé como dom. É por isso que muitas pessoas desesperançosas, com problemas não solúveis, né, no mundo, procuram a igreja. Por que procuram a igreja? Porque a igreja propaga a fé como operadora do milagre. Porque a igreja propaga a fé como a porta de realização desses problemas, de solução desses problemas. Mas o que chama a atenção aqui é que esse dom da fé que Deus dá para a igreja não é para exibicionismo próprio, não é para edificação, busca de fama da minha pessoa, é para a edificação da igreja. Ou seja, a fé, o dom de poder, o dom de milagre, todos esses dons apresentados aqui nessa pré-aula, é como se fosse um instrumento que Deus deu, uma vara de pescar, para que nós possamos buscar o peixe que está lá no mundo. Um peixe sedento de solução para os seus problemas, cheios de problemas indissolúveis ou sem solução, e Deus deu esse operar do dom da fé, do dom do poder, do dom de milagre para a igreja, como se fosse uma isca, como se fosse uma vara de pescar. Ó, vai lá, busca esses peixes, que são meus filhos e necessitam da minha palavra. Mas nunca para edificação própria, nunca para evidência e busca de fama, sempre como um instrumento, vamos dizer assim, usar esse exemplo de captação de novos crentes para as fileiras de Jesus de Nazaré. O item 3 do capítulo 1 diz assim: exemplo bíblico do dom da fé. Há exemplos na Bíblia? Nós podemos afirmar, confirmar, reafirmar e apresentar e provar que tem exemplos bíblicos desse dom da fé na Bíblia? Tem um exemplo no Velho Testamento, o exemplo de Moisés. Quando Moisés se depara à frente do Mar Vermelho, né? Tem até um hino que diz assim: olha o mar vermelho, viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Então, olha, Moisés se depara com o mar vermelho, e ele se depara numa situação difícil, porque ele tinha vindo ao Egito buscar o quê? Buscar o povo para ser liberto, e se depara com um problema tão grande como o Mar Vermelho, ou seja, uma barreira. E Moisés tinha que dar uma resposta. E a resposta que Moisés dá para o povo é uma resposta de fé, porque ele não tinha a solução para aquele problema. Ele não tinha um estratagema para aquele problema. Mas ele diz assim: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele pede para o povo ver algo que ainda não existia, mas ele acreditava que ia acontecer. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. O capítulo 2, né? Nós estamos ali com o presbítero Tracker, ele está sorridente, né? Ele está bem sorridente hoje, ele está colocando a mãozinha no rosto, assim, né? Ele gostou que o pastor cantou aqui, né? E ele achou bonito que o pastor cantou e descontrolou um pouquinho. Mas os irmãos vão orando pelo presbítero Tracker, viu? Que
que o presbítero Tracker precisa das vossas orações. Hoje nós já estivemos orando com ele. Capítulo 2, dons de curar. O capítulo 2, dons de curar, ele subdivide-se em item 1, o que são os dons de curar, item 2, a redenção e as curas, e item 3, a necessidade desses dons. Vamos tratar aqui do item 1 do capítulo 2, e se encontra aqui também o nosso presbítero americano, o presbítero Epitácio está aqui nos estúdios também, é o presbítero ali da Vila América, ele é conhecido como presbítero Johnson, e Deus tem abençoado o presbítero Johnson ali na Vila América também. O capítulo 2, então, o item 1, o que são os dons de curar? Diz aqui, olha como o autor trata. Ele trata que o dom de curar é um recurso. Então a igreja, ela tem o dom de curar, redenção e cura, como o quê? Um recurso. Ou seja, você tem esse recurso aqui para buscar as almas que estão lá fora. Você tem como usar isso aqui para trabalhar as almas que estão no pecado. Olha, são recursos de caráter sobrenatural, mas não é invenção do homem, não é invenção humana. Não é estratégia traçada por nós. É um recurso dado por Deus para o bom trabalho e edificação da obra de Deus. Mas não para promoção própria. Olha aqui, recurso de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Então, qualquer tipo de enfermidade Deus pode curar. Não há enfermidade que é barreira para Deus, né? É interessante que nós vamos em muitos lugares onde procuram evidenciar que todo dia tem cura, né? De dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga. Depois no outro dia dor de dente de novo, dor de cabeça, dor de barriga. Mas Deus não trabalha só nesse tipo de cura, não. Deus trabalha em todo tipo de enfermidade. Então usam esse subterfúgio como propaganda, como que se a pessoa que ministrasse, né? E o autor coloca essa observação aqui, que nós não podemos endeusar essas pessoas, como se a pessoa fosse uma pessoa poderosa, passam a ser até adoradas. O milagre quem opera é Jesus, a pessoa é simplesmente um vaso, um canal, e nós não podemos idolatrar essas pessoas. Então, olha aqui no item 2 do capítulo 2, a redenção e as curas. O crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Tem uma teoria que roda por aí, nas igrejas evangélicas, aonde diz o seguinte: olha, você não pode estar enfermo, irmão, você é crente. Como se crente não pudesse ter doença. Como se crente não pudesse ficar doente. E quando está doente, é porque está em pecado. É uma teoria totalmente herética. Porque aqui, diz aqui na revista da Escola Dominical, que nós ainda estamos aguardando a redenção do corpo. Nosso corpo não é glorificado. O nosso corpo ainda é um corpo pecaminoso, suscetíveis e sujeitos às doenças. Então, isso são falsos ensinamentos heréticos que entram na igreja. E tem muitos irmãos da igreja que ficam encabulados. Mas cai mesmo, né, chefe? No item 2, a redenção e as curas, olha o que diz aqui, em Romanos 8:23. Também gemimos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, em Romanos está dizendo, nós gememos em nós mesmos, nós passamos pelos mesmos problemas, nós somos suscetíveis de doenças, de problemas, de dores. Então o crente não está isento disso. Tem muitas pessoas que quando entram num momento de dificuldade de saúde até desviam, porque creem piamente que não pode ser atingido por essas doenças. O item 3 diz a necessidade desses dons. Diz aqui, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Ou seja, nós temos tantos recursos, tantas coisas dentro da medicina, que muitas pessoas
até pensam, eu não preciso de Deus. Se eu tenho recurso financeiro, a medicina me oferece tantas curas e tantas alternativas, mas sempre há algo que não tem acesso à medicina. Sempre haverá um problema que não haverá solução. E nunca esteve tão necessário e necessitado a igreja desses dons de milagre e cura, para apresentar para o povo, as pessoas do mundo, como que Jesus pode curar e fazer milagres. No capítulo 3, fala sobre o dom de operação de maravilhas. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, o dom de operação de maravilhas, 2 exemplos bíblicos e 3 distorções nos usos dos dons de curar e de operação de maravilhas. Vamos falar do item 1, né? O dom de operação de maravilhas. Esse dom, diz aqui, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Ou seja, o que nós pensamos que é lógico, que é natural, Deus vai entrar com a solução dentro do que é impossível e impensável. O homem pode ter a solução para o que é lógico e natural, mas Deus, ele trabalha no impossível e no impensável. Quando tem um problema que para você parece impossível e impensável, Jesus tem a solução para ele. Exemplos bíblicos dos dons de maravilha. Jesus, quando repreendeu o vento, mostrando um controle total sobre a natureza. Ressurreição do filho da viúva de Naim, mostrando um controle total de Jesus sobre a vida e a morte. Então são exemplos bíblicos de dons de maravilha. O item 3 fala sobre as distorções nos usos dos dons de curar e de operação de maravilha. Ou seja, o que estão fazendo com o dom de cura, de operar e de maravilha dentro da igreja? Estão distorcendo ele. Olha o que diz aqui: nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Ou seja, não tem comércio de milagre, não tem loja para milagre, loja para cura, não tem pessoas específicas que somente por ele Deus opera milagre e opera cura, porque este é um dom de Deus. Deus, ele pode operar um dom de cura numa igreja hoje e amanhã não. Deus não é obrigado a operar todo dia. Outra coisa que estão realizando dentro das igrejas, distorcendo os dons de curar, os dons de operação e todos os demais dons, estão o quê? Determinando, exigindo que Deus cure, obrigando, como se obrigasse, como se fosse uma obrigação que Deus tivesse que curar, que Deus nos deve isso, e Deus não nos deve nada. Jesus não nos deve nada. Ele já morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e para salvar a nossa alma. Tudo o que mais acontecer é pela misericórdia de Deus e por dom inefável que Deus tem e pela graça inefável para com as nossas vidas. Então, na conclusão diz aqui: Deus pode conceder a seus servos os dons da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e a sua graça. Nunca de acordo com o que eu penso, nunca de acordo com o que eu determino, que eu exijo, nunca de acordo com o que eu ordeno, mas sempre de acordo com o que Deus pensa e a sua graça inefável. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor nos corações dos irmãos, que os irmãos possam ter uma boa escola bíblica dominical nesse domingo de manhã, e que nós possamos usar com excelência os dons de poder dentro da casa do nosso Senhor Jesus Cristo como recursos para trazer as almas aos pés de Jesus. Uma boa aula no domingo de manhã, e que Deus os abençoe, e até uma próxima pré-aula. Deus abençoe.